Bom dia, Shalom, a paz de Cristo a todos. Mais uma vez estamos aqui, né? Hoje decidi fazer algo que o Senhor colocou no meu coração diferente, né? Estou aqui, são quase 7h50 da manhã, estamos ao ar livre, né? Aqui na chácara. O dia amanheceu assim, a coisa mais linda, sim, tá friozinho, né? Mas o sol já vem chegando para aquecer o frio. Os pássaros aqui fazem aí o seu melhor, que é a adoração deles para com Cristo, né? Estão aí louvando e adorando ao Senhor com seus cânticos. E é isso, né? Estou muito feliz por poder estar aqui mais uma vez. A minha semana foi uma semana abençoada. Carreguei aquela palavra de Débora, as 3 características de uma mulher de Deus. Então, assim, hoje eu creio que vai ser um dia abençoado. Deus vai dar aqui uma ministração também do coração dele para o nosso coração. Eu costumo, assim, falar, né, que a melhor coisa é falar daquilo que a gente vive, do que a gente está passando, o que Deus tem prometido, o que Deus tem falado, do que viver as sombras, né? Ah, vou fazer porque o fulano tá fazendo. Não, vou fazer porque Deus tem feito na minha vida. Então, tenho motivos de sobra para estar aqui nessa manhã. E primeiramente, agradecendo ao Senhor, né, por esta oportunidade. Eu tenho visto aí que o pessoal tem visualizado bastante os vídeos, né, tão simples, tão humilde, mas tenho visto a grandeza de Deus através das palavras. Tenho observado que o pessoal tem curtido os vídeos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Muito obrigado pela manifestação de vocês, né? Uma voz tão pequena, né, no meio de tantas vozes aí tão excelentes, né? Mas vou continuar fazendo até o dia que o Senhor falar: agora deu, filha. Acaba-se esse ciclo e começa-se outro. Eu sempre prefiro obedecer a voz de Deus, porque é a voz dele que tem me levado a conquistar lugares altos, né, ao decorrer da minha vida. Então, eu vou trazer uma palavra aqui para os amados nesse dia, que assim, nós já ouvimos muito, né? Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã e Deus usa cada filho de uma maneira, de uma forma. Então, eu creio que, assim como Deus falou muito comigo através dessa palavra, o Senhor vai falar ao coração de vocês. E é algo, né, que a gente espera aí para um futuro próximo, né? Nós sabemos que ainda continua a quarentena, né? Praticamente aí 70 e poucos dias de quarentena, para mais já, eu acredito que já até mais. E continua a mesma coisa, né? Algumas coisinhas mudou, mas aí ao mesmo tempo que muda, depois já volta tudo de novo como começou. Enfim, nós estamos aqui na dispensação e na graça do Senhor, acreditando que Deus é quem cuida do nosso futuro, Deus é quem cuida dos nossos sonhos, né? A palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 37, eu grifei aqui no 37, 38 e 39, tá bom? Então, no 37, o Senhor vai dizer assim, 37:2. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Depois, o 3, né? Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores, né? Aí depois eu vou pular para o 38, que fala assim. Não, desculpa, amados, é 39, tá? 39:2. E o Senhor estava com José e foi homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. No 3 vai falar: vendo, pois, o seu senhor que o Senhor, que está em letra, esse Senhor aqui está em letra maiúscula, porque aqui, quando está em letra maiúscula, é porque está se referindo a Deus, tá bom? Começa com o seu Senhor, que era Potifar, né? E depois vai falar aqui que o Senhor estava com ele, era com ele. Então, é Deus, era com José, né? Em tudo. Que o Senhor prosperava a sua mão. Depois no 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José. Potifar deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E depois encerra aqui no 39:23. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia prosperava. Amados, eu me virei para lá porque eu ouvi um barulho, né?
Essa palavra essa semana, ela assim, falou muito assim comigo, né? Eu já ouvi ela por vários ministros da palavra de Deus, ministros do Evangelho, né? Mas essa semana eu vivi algo assim muito maravilhoso na minha vida. Em breve eu vou poder aqui relatar para vocês. A gente só tem que esperar concluir, né? Mas em breve eu vou ter essa oportunidade de trazer para vocês. E eu falei, Deus, essa semana tem que preparar minha devocional, preparar aqui o meu momento e tal. E o Senhor falou assim, você não pode esquecer que você tem que ministrar aquilo que você está vivendo. Então, eu tenho vivido um grande sonho de Deus que logo se concretiza, porém, o Senhor falou, fala daquilo que você tem vivido, né? Todos nós temos grandes sonhos, né? Eu sou uma sonhadora, assim, sonho, planejo, às vezes coloco até na ponta do lápis, deixo guardado com o tempo, Deus vai dando condições financeiras, Deus vai abrindo portas onde não existe, para que esses sonhos concluam, né, em nossas vidas, né? E acredito que na sua vida também é assim, né? Enquanto a vida, a esperança de que uma hora tudo vai passar, que esse tempo ruim vai passar e que as coisas vão acontecer, né? Em 2019 eu tinha muitos sonhos, alguns se concluíram em 2019, assim, bem poucos, né? Mas, enfim, não acabou ainda 2020. Nós estamos aí no 6º mês de 2020, né? Já quase, daqui a pouco já é julho. E aí Deus continua aí cumprir as promessas dele nas nossas vidas, continua aí cumprir os sonhos dele em nós, né? E a palavra do Senhor vai dizer que aos 17 anos Deus escolhe um jovem, né? Para uma grande missão. Essa missão foi muito dolorosa para ele, foi muito ruim, né? Até o ponto que ele não conseguia entender o propósito. Era muito ruim, porque a palavra de Deus diz que José ele apacentava as ovelhas de seu pai Jacó, né? Para quem não sabe, José é filho de Jacó com Raquel, porém Jacó também tinha mais duas mulheres, né? Que era Zilpa e Bila. E com elas Jacó tiveram filhos que já eram mais velhos, claro, né? José foi o último filho com Raquel. E José, ele tinha os seus irmãos ali, né? Meio irmãos, porque eram de casamentos diferentes, né? De mães diferentes. Então, assim, no meio deles já havia, né? Uma perseguição, né? Todo mundo conhece a história que os irmãos de José perseguiam ele, que a palavra do Senhor diz que eles até tentaram, né? Assim, arrancar a vida de José, eles premeditaram ali um crime, né? Lançaram ele numa cova e assim, tentaram a morte do seu próprio irmão, né? E nos nossos dias não tem sido diferente, né, amados? Porque a gente liga os noticiários, o que mais a gente tem visto aí são, né, catástrofes de notícias de que o irmão matou o irmão, que pai matou filho, que filho matou pai, não é diferente, né? Isso assim, só mudou mesmo o tempo, porque o pecado e a sujeira continua alastrado de lá para cá, né? E vai assim aumentando cada dia mais. E a palavra de Deus diz que José foi vendido como escravo, né? E ele vai ali trabalhar na casa de Potifar, onde ele é assim, muito agraciado por Deus, porque Potifar vê Deus na vida, né, de José. Potifar ali vê que aquele jovem tinha algo diferente, tinha algo especial. E vai ali entendendo, né, o porquê que aquele jovem tá ali e como que alguém tão especial, né, pode carregar ali um tempo de escravidão, né, de ser escravo, de ser alguém ali de trabalhar, né, na casa do rei. E a palavra de Deus que tudo quanto José colocava as mãos era abençoado. Que em todo tempo o Senhor o abençoava, o Senhor era com ele. E assim, fiquei assim, que a gente conhece só um lado, né, da história de José. Mas assim, eu fiquei pensando essa semana, pensando ontem, assim, né, o quanto Deus, não é que ele tem filhos assim escolhido, né? Não é que ele tem filho melhor que o outro, não, não é isso. Mas eu fiquei pensando assim, né? Eu falei, Deus, parece que todas as pessoas que o Senhor tem algo especial, né? Que o Senhor tem chamado específico, uma unção específica, sofre, né, grandes batalhas, é perseguido, é caluniado,
ali ele é acusado injustamente, porque José foi, né, acusado injustamente. Todos nós sabemos que a mulher de Potifar tentou contra a vida de José, né, quis ali manipular ele, quis ali tentar ele, né, com a beleza dela, e ele ficou firme no propósito. Ele era muito fiel a Potifar, né? Ele tinha uma qualidade ali indescritível, a fidelidade, sabe? Ele era muito fiel. A Bíblia fala que quando seu pai Jacó enviava os filhos dele, os mais velhos, para as missões, né, para fazer as coisas ali de seu pai, né, de comprar ali os alimentos, nas vizinhanças ali do Egito, ele sempre mandava que José ali sondasse os seus irmãos, né, para ver, observar, para ver o que os irmãos poderiam estar fazendo de errado, para depois ir lá e contar. Né? José era como se fosse um espião dos seus irmãos mais velhos para ir lá contar para Jacó, né? Com a bênção de Jacó ele fazia isso, né? E aí ele fala que ele observava as atitudes e levava até seu pai, né? E ele carregava essa características de fidelidade, né? Porque ele era fiel ao pai, né? José era fiel. E assim, como José foi um filho da velhice de Jacó, ele era muito amado. E isso causava muita perseguição, causava muita inveja entre os seus irmãos, né? E a Bíblia vai dizer que quando ele está lá, né? Juntamente ali, sendo ali o escravo do rei de Potifar, né? Potifar estimava muito a vida dele. E ele era muito fiel ao ponto da própria mulher de Potifar ali com a sua beleza, com as suas riquezas. Com certeza ela é uma mulher bonita, cheirosa, né, apresentável. E a Bíblia também relata que José, ele tinha uma grande postura, né, um semblante forte, né? Então ele era alguém de presença também, não era qualquer um. E com certeza ali ele despertou, né, o desejo da mulher de Potifar. E diz que ela tentou, né, contra a vida dele, tentando seduzir ele ao ponto de rasgar as vestes dele, para dizer que, armar tudo, né, para dizer que ele tinha se deitado com ela e Potifar prender ele, ou, né, sei lá o que mais fazer com ele, né, porque ele já tinha sofrido muitas privações, né, enfim. Mas aí ele vai ser preso, Potifar manda ele preso, e mesmo assim na cadeia ele consegue ali interpretar alguns sonhos, onde os maiores ali, aqueles servos maiores não conseguiam interpretar, ele vai conseguir interpretar os sonhos, né, do seu senhor, e cada vez mais ele vai sendo ali agraciado, né, agraciado por Deus e agraciado pelos homens, né. E na nossa vida não é diferente, porque quantas pessoas aí a gente fala, até mesmo comigo mesmo, às vezes, quantas vezes eu já passei várias situações, né, assim, de perseguições, de calúnias, de injúrias, né, são muito tempo na presença de Deus, então assim, eu passei por vários momentos críticos, assim, da minha vida, né, então assim, quantas vezes eu disse, né, nossa, parece até que, nossa, eu sou como o José, né, a gente sonha, parece que o sonhador, ele sofre mais, né, porque ele carrega esse peso dos sonhos, ele carrega o peso de ir atrás, e muitas das vezes a gente vai atrás e as pessoas não suportam ver, né, o nosso inimigo não são as pessoas, né? Os inimigos de José não eram os irmãos dele, mas eram os espíritos que atuavam na vida desses irmãos, que era o espírito de inveja, né? O espírito de calúnia que existia na vida desses irmãos, o espírito de perseguição, né? Então, assim, mas o diabo ali, ele não conseguia vir, né, materializado, né, nele mesmo, em diabo. Então, ele materializava nos seus irmãos, né? Enfim, mas tem algo assim nessa história que, assim, meu coração ficou assim, mais entusiasmado, sabe, para prosseguir, para caminhar na presença de Deus e correr atrás dos meus sonhos, correr atrás de tudo aquilo que o Senhor tem planejado aí para as nossas vidas, nosso coração. O temor do Senhor, ele produz em nós a fidelidade, né? O temor do Senhor produz em nós fidelidade de alcançarmos
os nossos sonhos, os nossos planos, né? Porque eu sei que tudo aquilo que Deus tinha para a vida de José estava alinhado com o coração de Deus para com José, né? A honra que ele teve, né? Tudo quanto Deus fazia na vida dele, tudo quanto ele colocava as mãos, o Senhor prosperava, ele era abençoado. Por quê? Porque José, ele era fiel, ele tinha essa qualidade de fidelidade. Ele era fiel a tudo quanto o Senhor colocava nas mãos dele, né? Começou dentro da casa dele com seu pai Jacó, depois os irmãos dele planejam tudo isso e acha que está fazendo uma maldade para ele, acha que vai conseguir matar ele, os sonhos dele, mas enfim, não consegue, porque na verdade os próprios irmãos foram usados por Deus para produzir em José a vontade de correr mais ainda atrás dos seus sonhos e conseguir ali ser um homem bem-sucedido em tudo e ser honrado em tudo o quanto ele fazia. Então, nessa semana, nós teremos aí um desafio de ser fiel ao Senhor, ser fiel a Deus. Nós somos muitas das vezes fiéis aos nossos patrões, aos nossos maridos, nossos esposos, nossas esposas, estou dizendo aqui para os dois lados, homem e mulher. Sim, somos fiéis a tantas coisas, né? As nossas dívidas, de chegar no dia e cumprir, né? Ali as nossas responsabilidades. Mas será que eu e você temos sido fiéis ao Senhor? É uma pergunta assim que para os nossos dias de hoje, ela tem que estar sendo praticada diariamente, porque nós temos sido tentados diariamente a desistir do processo, a desistir das promessas, dos sonhos do Senhor para a nossa vida, né? Somos aí tentados diariamente a dizer, chega, não dá mais, eu não acredito mais que Deus tem nada na minha vida, não dá mais, não dá para prosseguir, não dá mais para caminhar essa jornada, enquanto o Senhor tem falado para mim e para você. Se você me colocar como prioridade na sua vida, se você pedir que eu seja o primeiro na sua vida, eu vou fazer grandes coisas, assim como eu virei o cativeiro de José, eu vou virar o seu cativeiro. O Senhor quer virar o seu cativeiro, o Senhor quer mudar a sua história, sabe? Uma história aí de derrota, de perseguição, talvez você esteja enfrentando, né, momentos terríveis, né, aonde você olha para sua direita, para sua esquerda e você não vê nada acontecendo, você se vê aí numa cova, esquecido, sabe? Ali sozinho, abandonado. Mas o Senhor nessa manhã está dizendo para mim, para você, eu serei com você. Se você me colocar como prioridade na sua vida, se você for fiel a mim, eu vou te abençoar por onde você for. A bênção do Senhor não acrescenta dores. O processo de José foi um processo diferente, né? Porque ele, as bênçãos que Deus tinha na vida dele era pelo que Deus era na vida dele. Então, assim, causava, né, um certo ali, uma certa inveja, né? Mas José, independente de tudo quanto o Senhor colocava nas mãos dele, ele era fiel. Se fosse para lavar um banheiro, se fosse para limpar o chão ali do castelo, do rei, tudo. A Bíblia fala que tudo Deus abençoava ele, que o Potifar só sabia do pão que ele comia, que ele entregou tudo nas mãos de José para governar, né? Agora, como que pode, né, um jovem ainda, alguém ali sem uma formação, alguém ali sem estar perto do seu pai para receber as instruções, porque é fundamental os conselhos dos pais, dos filhos, mas ele estava ali, uma angústia terrível ali, ele carregava as marcas, porque ele sabe que foi os seus irmãos que jogam ele nessa cova, que vende ele aos escravos, ele sabe todo o processo de dor, que não foi de estranhos que ele sofreu, mas foi dos seus próprios familiares, né? Ele sabia de tudo isso, mas mesmo assim, tudo o que Deus fazia na vida de José, tudo o que Deus colocava nas mãos de José, o Senhor sabia que ele era fiel, porque ele fazia com excelência. Então, um dos princípios, sabe? Tem vários princípios, né, na vida de José que a gente pode tirar como aí uma experiência, como algo bom para as nossas vidas. Um dos princípios era a fidelidade de José. Como eu disse, começou na casa de seu pai Jacó.
E quando ele foi ali para aquele reino, para aquele lugar, em tudo ele fez o melhor. Em tudo o Senhor o abençoava. Então não importa, sabe, a circunstância que você esteja vivendo, que eu esteja vivendo. Talvez a gente olhe e nos veja aí numa situação como de José, né? De calúnia, de difamação, sendo acusado injustamente. Mas nada disso pode tirar os nossos olhos do nosso foco, que é saber que depois desse tempo ruim, depois dessa quarentena, que depois dos processos de tristeza da nossa vida, de momentos ruins da nossa vida, o Senhor vai virar o nosso cativeiro e vai tirar a gente do estado de vergonha para a dupla honra. A palavra do Senhor diz, né? No lugar da sua vergonha, eu te darei a dupla honra. Mas seja fiel ao Senhor, continue sendo fiel ao Senhor, porque Deus vai honrar a tua fé, vai honrar a tua vida, assim como honrou a vida de José. Ele vai te abençoar. Não deixe que essa luta que você está enfrentando, que essa perseguição que você esteja enfrentando, tire você do propósito, tire você do processo. O processo é doloroso. Um outro dia eu ouvi uma mensagem assim, se José soubesse todo o processo que ele ia chegar, né, para ser um governador, ele iria desistir do processo, com certeza, porque o processo foi doloroso, né? Mas enfim, Deus não permitiu que ele soubesse, só permitiu que ele continuasse sendo fiel, fiel às promessas, fiel aos sonhos que Deus colocou no coração dele. Ele ainda era um jovem, né? Só tinha 17 anos, mas ele tinha ali uma cobertura sobre a vida dele, que era a cobertura do seu pai Jacó. A Bíblia fala que Jacó preparou uma túnica, né, para ele. Aquela túnica simbolizava ali a cobertura, né, do pai para com o filho. Então ele já carregava a maior cobertura de todas, né? Que, assim, no plano espiritual era de Deus, claro, e a segunda era do seu pai. Então, assim, muitas das vezes nós não temos sido bem-sucedidos, Deus não tem sido conosco, porque temos ali deixado de carregar a nossa cobertura, né? Dos nossos líderes, dos nossos pastores, daqueles que Deus tem confiado ali para cuidar das nossas almas, né? Da nossa vida, né? Que é os nossos pais na fé, né? Quando nós saímos do propósito, quando nós saímos do processo, nós deixamos de carregar a cobertura principal de Deus, mas também dos nossos pais na fé. Então, não deixe que isso aconteça. Deus tem preparado uma vestimenta de honra para as nossas vidas. Mas para que essa honra venha sobre cada um de nós, nós devemos ser fiéis ao Senhor em tudo quanto Deus nos colocar as nossas mãos. No nosso serviço, geralmente, o patrão ali determina algo para aquele dia, né? E a gente cumpre, não é? A gente sabe que a gente tem que receber um salário, então a gente cumpre, né? Então, no reino do Senhor, a palavra do Senhor diz que nem sempre o reino dele vai ser comida e bebida, né? Que é a recompensa que ele tem do nosso suor, do nosso trabalho, né? É o alimento. Mas nem sempre vai ser assim. Vai ter momentos de dor, vai ter momentos de luta. E posso dizer para você que a jornada em Cristo, ela é muito árdua. Ela tem mais momentos de dor do que momentos de felicidade, né? Mas isso não é para mim, para você desistir, para a gente continuar acreditando no propósito. O processo, como eu disse, é doloroso. O processo até você chegar lá ao sonho de você ter sua casa própria, de você ter o seu carro, de você conquistar, sabe, algo material, é um processo doloroso. Ninguém aí já consegue aí, muitas das vezes, ter a condição financeira de comprar um terreno e já construir rápido ali, né? Alguns têm, graças a Deus por isso, né? Louvado seja o Senhor por isso, mas muitos ali, ó, tem que ralar, né? Mas em tudo Deus vai ali orientando, em tudo Deus vai movendo, em tudo Deus vai falando, e em tudo a gente tem que ser fiel. Fiel nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, em tudo. Tudo devemos carregar ali as características de Cristo. Não é fácil, né? Mas assim como Deus honrou a vida de José,
Ele vai honrar as nossas vidas, porque a palavra do Senhor diz que desde a antiguidade, amados, não se ouviu falar de um Deus tão grande, de um Deus tão poderoso, para fazer, sim, infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente pensa. Né? Os nossos sonhos são muito pequenos para os sonhos que Deus tem para as nossas vidas. Eu acho que José jamais imaginaria que ele ali deixaria de ser um menino, apacentador de ovelhas, seu pai, Jacó, para ser um governador, para ser um príncipe, sabe? Então, assim, Deus honrou a vida de Jacó de uma maneira extraordinária. Mas Jacó, a palavra do Senhor diz que o Senhor só era com ele, porque ele era fiel. Ele era fiel, ele tinha tudo naquele dia que a mulher de Potifar tentou contra a vida dele, tentou seduzir ele. Ele tinha tudo para ceder aos caprichos dela, à beleza dela. Mas a Bíblia diz que ele teve consciência de que ele não poderia decepcionar o seu chefe, o seu rei. Ele não podia. Ele não podia. Eu estou fazendo aqui uma analogia de príncipe e rei, né? Então ele não podia decepcionar a vida de Potifar. Então acredito que passou ali um filme na cabeça dele, disse, ó, você vai botar tudo a perder. Se você se deitar com ela, se você prevaricar com ela, você vai colocar tudo a perder. E ele teve esse choque de realidade rápido e ele não cedeu aos caprichos. Com certeza ele foi tentado, com certeza ele ali teve o seu conflito naquele momento e pensou talvez, ai meu Deus, será que eu não consigo? Mas ao mesmo tempo ele pensou, não, se eu deixar de ser fiel, eu vou botar tudo a perder. E a Bíblia vai dizer que ele fugiu dela, mesmo depois ele foi preso injustamente, né? Porque ela acusou ele e o Potifar ali em algum tempo foi manipulado pela sua esposa e acreditou na sua esposa. E ele foi preso, passou todo o processo que todo mundo conhece, né? Mas enfim, mas mesmo assim ele foi fiel. Se fosse nos dias de hoje, eu fiquei me perguntando, né? O mundo que nós estamos vivendo de facilidades, né? Os homens aí têm sido tentados, as mulheres têm sido tentadas diariamente, né? Quanta tentação nós temos vivido, né, amados? A gente sai na rua, vê aí pecado, tantas coisas, né? Os homens têm aí abandonado seus lares, né? Por coisas pequenas, coisas fúteis, né? Quantos chefes de família têm se divorciado, muitos nem têm se divorciado, têm abandonado o seu lar para viver aí um momento de ilusão, um momento de prazer da sua carne, né? Não tem tido assim a fidelidade a Deus em primeiro lugar, né? A Deus em primeiro lugar e depois a sua família, porque José, ele era fiel. Ele era fiel a Deus, mas ele também era fiel a tudo quanto Deus colocava em suas mãos. E ele sabia que se ele fosse fiel, Deus tinha muito mais para oferecer para a vida dele do que os momentos de prazeres, os momentos fúteis, né? Momentos pequenos que o mundo e que as circunstâncias ofereciam a ele. Então, que nesse dia você não troque, sabe? Que nesse dia você tenha consciência dentro do seu coração, da sua alma, que não vale a pena, não vale a pena trocar os sonhos de Deus pelos sonhos deste mundo. Os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos, são sonhos produtivos, são sonhos edificantes, são sonhos que vai abençoar não só a sua vida, mas todos aqueles que estão ao teu redor. E os sonhos deste mundo é uma ilusão, que aos seus olhos, quando você olha, você vê tudo lindo, maravilhoso, mas é só momentâneo, viu? É momentâneo. Então não troque os sonhos de Deus por prazeres momentâneos, por prazeres deste mundo. Não vale a pena, porque Deus te diz nesse dia e me diz ao meu coração, que eu quero deixar para vocês aqui em Gênesis 39, 23. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Tá falando do ímpio, né? Porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que José fazia, o Senhor o prosperava. O Senhor tem um tempo de prosperidade para a sua vida. Ele tem essa prosperidade para mim e para você.
mas honre a Deus em tudo. Seja fiel ao Senhor em tudo. Seja fiel a tudo quanto o Senhor coloca em tuas mãos. E teremos aí uma jornada, né? Teremos aí uma temporada, como diz o apóstolo Maurício Pirelli, né? Viveremos aí uma temporada de milagres. E eu creio, porque já começou a acontecer na minha vida. E vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. É isso, é essa mensagem que eu tenho para a vida de vocês esse dia. Espero que Deus fale aí ao coração de vocês. Nessa manhã tão linda, tão maravilhosa que Deus preparou para o nosso coração, para a nossa vida. Tá linda aqui a chácara. Os pássaros cantando, o cachorro ao fundo, latindo, né? Tem galo, tem, enfim, uma infinidade de momentos aqui que a gente passa e remete ali a nossa infância, remete o campo, né? As coisas simples da vida, né? Trem. Enfim, é um tempo aí que Deus tem permitido de refrigério, de refúgio, e Deus tem falado muito nessa quarentena, nesse tempo aqui, nesse lugar maravilhoso. Só tenho a agradecer a Deus porque Ele tem feito coisas grandes e firmes na minha vida, sabe? Que até aquele que pensa que está atrapalhando os projetos de Deus na nossa vida, até aquele que pensa que está nos difamando, nos caluniando, até esses que pensam, amados, eles estão preparando um caminho de bênçãos e milagres na nossa vida. Eles estão nos entusiasmando com as perseguições, com as provações. Eles estão nos entusiasmando a ir mais rápido para o propósito. Eles estão nos empurrando a irem ao propósito de Deus, às promessas de Deus. É isso. Declaro aí sobre a tua vida que a fidelidade ao Senhor, o temor ao Senhor, nos fará alcançar sonhos impossíveis, viu? E eu deixo aqui um trechinho desse louvor que é bem curtinho, mas que eu amo e que Deus fala muito ao meu coração, que é assim: filho, sem intimidade comigo não há como tu vencer, sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que eu tenho pra você. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás o livramento, sou eu teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Ninguém vai sentar à mesa enquanto com glória o Senhor não te honrar. Deus abençoe a tua vida, viu? Grande beijo.